O dia que o Espírito Santo me mandou ir para a igreja. Contar aqui pra vocês o dia que o Espírito Santo, na verdade foi ontem, tá? Foi isso que aconteceu ontem. É assim, ele me mandou ir pra igreja, me mandou muito nitidamente. Tipo, ele me indagou pra mim ir. É assim, todo domingo, principalmente o primeiro domingo do mês, a gente sempre vai na nossa igreja. E eu sempre levo doações. A gente faz arrecadação de alimentos, né, para um projeto da igreja para ajudar famílias carentes. E eu passo o mês todo, conforme o meu trabalho, eu vou arrecadando alimento para me levar nesse exato dia. E nesse final de semana, em especial, foi o final de semana de finados, e estava muita chuva, muita mesmo. E no sábado à noite, a minha bebê de 1 ano, ela teve febre, ela estava nauseada, estava passando mal, eu não sabia o que era. Teve um quadro onde ela ficou ruinzinha. Aí dei medicamento de febre, coisa e tal. E no sábado à noite, antes dela dormir, ela chorou tanto. Ela estava num desespero. E eu senti que ela poderia estar com um enjoo, alguma coisa. Quando eu deitava ela chorava, levantava de pé, ela não tinha posição e coisa e tal. Enfim, e num ato desesperado, eu pensei, vou levar ela no hospital agora à noite. Isso já era quase 11 horas da noite. E eu falei assim, meu Deus, e aquela chuva. E eu ia na igreja pela manhã. Pasmem, na igreja que eu vou, tem culto pela manhã, às 9 da manhã, e tem culto 7 horas da noite. Eu não gosto de à noite, porque eu vou, no momento eu tô indo sozinha, sou eu com as crianças, e fica ruim dirigir à noite, com esse tal, ainda mais com chuva. Aí escutem. Ok. Então, naquele momento que eu estava com ela no sábado à noite passando mal, e eu não sabia o que fazer, eu peguei, dei a chupetinha pra ela, tentei dar uma água, ela tomou um pouquinho, não quis muito. Eu vi aí que eu percebi que ela estava com enjoos e estava com febre. Só que eu já tinha medicado ela e a febre não tinha cessado. Isso já fazia algum tempo. Daí eu peguei, acalmei ela, fechei meus olhos, fui pro meu quarto, coloquei ela deitadinha no meu travesseiro, onde que é um pouco mais alto, que eu não ficava tão deitada. Eu acho que isso deu um certo conforto pra ela, ela conseguiu se acalmar. Parar talvez aqueles enjoos ou alguma dor que ela estivesse sentindo. Nesse momento meu coração apertou de mãe, quem é mãe sabe, e eu como mãe cristã, eu não pensei em 2 vezes em começar a orar. Não é pedir a Deus, ai meu Deus me ajuda, não. Eu orei por a minha filha, intercedi por ela, me deitei do ladinho dela, coloquei minhas mãos sobre a cabecinha dela, ela com o olhinho fechado, respirando ali, uma respiração mais profunda, como se fosse talvez de alívio ou estivesse um pouco dolorida, não sei. E comecei a orar por ela. Eu comecei a interceder por ela, comecei a repreender todo e qualquer espírito de enfermidade, qualquer coisa que estivesse atormentando ela, que está querendo fazer mal para ela, que o Senhor, o Espírito Santo, estivesse presente, que o Senhor trouxesse a cura, o alívio da dor. Orei assim, mais ou menos com essas palavras. E nessa oração que eu percebi, ela foi se acalmando, a respiração dela normalizou, e eu continuei orando fervorosamente, deitada do lado dela. E detalhe, quando a gente ora, principalmente a repreender algo ruim, assim, não tô querendo espiritualizar tudo, mas às vezes a gente tem que tentar, né? E eu senti que eu precisava fazer isso nessa hora. A gente tem que falar em voz alta, não gritar, não precisa gritar para os vizinhos ouvirem, mas fale, assim como eu tô falando aqui no vídeo, para vocês conseguirem me ouvir. A gente tem que falar, porque o inimigo, ele entra no nosso pensamento, ele coloca pensamento na nossa cabeça, mas eles não conseguem ler nossos pensamentos, né? Saber o que passa na nossa mente. Então, quando você quer repreender algo, você fale para que ele possa ouvir com autoridade em nome de Jesus. Foi isso que eu fiz. Eu peguei no sono. Aí eu peguei no sono, dormi com ela. Eu me acordei, já era de madrugada. Minha bebê estava da mesma forma deitadinha, com sono profundo, sono gostoso, sem dor alguma, sem estar resmungando, gemendo de dor. Não, era um sono muito tranquilo e a febre tinha cessado. Na mesma hora, agradeci ao Senhor, coloquei ela do meu lado, né, porque eu não quis que ela dormisse no berço, porque eu queria ficar cuidando dela, deixei o abajur ligado, uma luz mais baixinha, e dormimos a noite toda bem. A chuva que eu comentei continuava a madrugada toda. Pela manhã estava chovendo. Aí eu pensei, não vou na igreja agora de manhã, não vou porque tá chovendo, eu tô com a bebê doente, né, não sei se ela pode ter outra reação, outra febre,
Enfim, acabei não indo na igreja pela manhã. Eu tinha algumas tarefas domésticas que eu tinha que fazer, porque eu precisava pôr em ordem algumas coisas. Eu falei assim, eu vou terminar, vou adiantar o máximo que eu posso. E ok, almoçamos e foi minha tarde toda, ó. Fazendo tudo que eu tinha que fazer. E o serviço estava rendendo maravilhosamente. Detalhe, minha bebê estava super bem. Guardem isso. No final da tarde, passei a tarde toda limpando, organizando, fazendo aquela faxina, meio que uma faxininha em mês de final de ano, colocando tudo em ordem. Eu vejo muito assunto cristão. Aí apareceu um cantor famoso, não vem ao caso agora quem era, cantando a música És Vitorioso. Essa música que tá no fundo aqui, que eu vou colocar pra vocês, ver se eu consigo pôr. Essa música. E aquilo me tocou de um jeito, gente, me tocou de um jeito. E eu me senti vontade de louvar. Eu comecei a ouvir, e na mesma hora que eu comecei a ouvir, eu compartilhei com meu marido. Aí eu falei pra ele assim, amor, ouve esse louvor. Enfim. Aí eu comecei a ouvir, começou a me dar uma coisa tão gostosa, tão boa, eu queria louvar o Senhor. O Espírito Santo me tomou naquele momento. E eu continuei a fazer o que eu estava fazendo. A vontade de louvar a Deus foi tão grande, foi tão boa, que eu senti assim, vai pra igreja. E o culto é 7 horas da noite, tá? Aí eu peguei e fui ver a hora, né? Sabe, vou ver que horas são. Era 6h05. Deu, não, que loucura, como é que eu vou pra igreja? Tem que tomar banho, dar banho nas crianças, dar banho na bebê. Tenho 3 filhas, tá? A adolescente, a menor de 8 anos e a bebê. Deu, não, ninguém tomou banho, ninguém se arrumou, não dá. É muito claro, não sei explicar. Mas eu, assim, pressentimento, sentimento, não sei dizer. Mas foi nítido na minha mente a seguinte pergunta: por que você não vai na igreja? Aí eu comecei a me dar pretexto, por que eu não ia, não estava querendo ir. Primeiramente foi a questão do horário, que eu falei que estava muito tarde. A segunda vez que me veio aquela indagação muito clara, perguntando por que eu não estava indo para a igreja, eu pensei, não, é de noite, tá? Eu não gosto de ir à noite com as crianças, o culto acaba um pouco tarde, e tá chovendo, né? Aí foi a questão. Quando eu falei tá chovendo, algo me falou assim, olha pela janela. Eu olhei, tava dia claro, ainda não tinha anoitecido. Tava um solzinho, sabe? Um sol gostoso de final de tarde. Então, aquela chuva que passou a madrugada toda e a manhã toda tinha cessado, o sol abriu. E eu, opa, isso já não é pretexto. E fiquei quietinha na minha. Por que você não vai na igreja? Vai na igreja. E eu, não dá pra mim ir. Não tem como, eu tenho que terminar isso daqui. Eu sempre digo, o meu primeiro ministério é a minha casa. Né? Eu louvo o Senhor dentro da minha casa também. E eu tô terminando isso aqui e vou assistir o culto online. Olha assim, tá as sacolas da doação. Daí eu falei, nossa, sacolas da doação. Ai, só tenho o primeiro domingo do mês pra levar, mas não tem problema, posso levar no outro dia, não tem problema. E fiquei pensando e aquilo começou a me incomodar. Aí veio um sentimento me incomodando que eu precisava ir à igreja. Não, mas não tem como eu ir na igreja. A Rebeca tá ruimzinha, ela passou a noite mal. Aí me veio o pensamento muito claro. A Rebeca tá bem. Ela está bem. Eu falei, pronto. Tá bom, eu vou pra igreja. Na mesma hora eu me levantei, fui até o quarto do meu filho e falei assim, gente, se arrumem, vamos pra igreja. Isso era 6h15 da tarde, tinha 45 minutos, o culto já ia começar. Saímos de casa, era 7 horas, chegamos lá na igreja, aí eu pensei, hoje vai ter uma revelação pra mim, vai ter uma grande revelação, só pode, o Espírito Santo mandou, vem pra igreja. E mesmo teimando, ele me mostrou tudo, que não tinha motivos pra eu não querer vir. Aí eu pensei, a grande revelação, né? Vou ir. Depois de ter teimado bastante. Quase que eu fico de castigo. Chegando lá, cheguei atrasada, tudo bem, cheguei, estacionei, ok, quase não tinha vaga de estacionamento, achei uma vaga boa, tranquila. Aí, chegando lá, entrei no templo. Quando entrei no templo, a igreja estava lotada. Achamos um lugar na terceira fileira, assim, lá na frente tinha um lugar pra nós, e sentamos eu com as meninas. Quando eu chego, que eu paro e olho, né, pro palco, tá o pessoal do louvor, tá tocando a música estrondando, aquela energia gostosa. Quando eu falo assim, eis-me aqui, Senhor, eu vim aqui e presta atenção na música. Que música que tá tocando? És Vitorioso. Aquela mesma música que eu ouvi, senti vontade de louvar a Deus. Eu falei, Senhor, por isso que o Senhor me chamou aqui, Senhor, o Senhor quer que eu te louve aqui.
diante do teu altar na tua casa. Então, não teve nenhuma revelação, mas eu entendi que Deus me queria lá diante dele, na casa dele, louvando a ele e cantando pra ele que ele é vitorioso.